Fala, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Eu quero conversar aqui com vocês sobre um assunto que me deixou bastante preocupado, que é sobre uma seguidora, uma inscrita do canal, que tem o meu contato pessoal e através do e-mail, né, ela mandou um e-mail para mim, nós conversamos ali pelo e-mail, passei o contato para tentar dar uma orientação para essa seguidora. É uma seguidora, pessoal, inclusive eu vou conversar com ela domingo agora, às 9 da manhã. É uma seguidora que eu tenho percebido, uma inscrita que eu tenho percebido que está ansiosa, que está desesperada. Eu vejo na fala dela, eu percebo ela fala assim, olha, eu estou atrasada, eu preciso correr atrás, o concurso está às portas, eu estou desesperada. A pessoa fala desse jeito para mim nos áudios. Então isso me preocupa, sabe por quê? E veja que eu não estou expondo aqui a seguidora, ela sabe que eu ia gravar esse vídeo. Eu falei, olha, eu vou gravar um vídeo para o meu canal, usando o seu caso como exemplo, porque é algo que me deixou preocupado. E eu quero alcançar mais pessoas que estejam na mesma situação que você. Ela ouviu falar, pessoal, de uma situação que se chama engenharia reversa, que vocês também já ouviram falar aqui no YouTube, em que promete, olha só, promete ver todo o edital em 90 dias, de forma que a pessoa vai ser aprovada mais rápido. Ver todo o edital do TJ São Paulo em 90 dias, através da engenharia reversa, para que a pessoa consiga ser aprovada mais rápido. Então, o que eu digo para vocês? Pessoal, o que eu peço para vocês é calma. A primeira coisa que eu peço para você que começou a estudar para concurso agora, não tem essa de que você está atrasada, não tem essa de que você tá desesperada, não tem essa de que você precisa se adiantar nos estudos, porque cada um tem um tempo para conseguir avançar nos estudos. Se você fizer isso, se você ficar atropelando as fases dos seus estudos, aí que você não vai passar mesmo. Entendeu? Isso aqui é muito sério. Você precisa parar e falar assim, olha, o meu nível de estudos está aqui. Eu não posso ficar buscando alternativas para atropelar as fases dos estudos. Então, quando eu comecei a estudar para concurso, eu já falei para vocês que eu comecei a estudar para concurso do mais absoluto zero. E era tão do zero, porque a minha base escolar era horrível. Aliás, a minha base escolar é ruim. Eu que estou conseguindo melhorar os meus estudos depois que eu comecei a estudar para concurso, mas a minha base escolar lá da escola é ruim. Eu não tive estudo regular certinho, eu não tive ensino médio certinho, eu parei de estudar muito jovem, eu voltei a estudar já depois dos 30. Então a minha base escolar é ruim. E eu sabia dessas limitações. Quando eu falo assim às vezes para vocês, olha, eu sei das minhas limitações, é sobre isso. E eu sabia que eu precisava reconstruir a minha base escolar. E não seria em 90 dias através de estudo reverso, pessoal. Eu não tenho nada contra o estudo reverso. Absolutamente nada contra. Quando a pessoa já tem uma base do conteúdo. Por exemplo, hoje, eu, João Espíndola, eu posso ficar estudando só através do estudo reverso? Sim. Se hoje eu quisesse estudar para o TJ São Paulo mesmo, eu poderia estudar só através do estudo reverso, porque eu tenho uma base muito boa do conteúdo de modo geral. Agora, a pessoa não tem base nenhuma. A pessoa não sabe, por exemplo, diferenciar o que é impedimento e suspeição. A pessoa não sabe diferenciar o que as hipóteses de sentença com resolução do mérito, artigo 487 do Código de Processo Civil, e sentença sem resolução do mérito, artigo 485 do Código de Processo Civil. A pessoa não consegue diferenciar essas situações, mas ela quer estudar unicamente por questões, porque ouviu falar que tem um método de engenharia reversa que promete aprovar a pessoa em 90 dias. É por isso, pessoal, que eu, João Espíndola, tenho dificuldade para ganhar dinheiro no YouTube. E tenho dificuldade para ganhar dinheiro na internet. Porque eu não consigo bolar esses projetos milagrosos para vocês. Vocês têm ideia de quantas pessoas já vieram aqui perguntar para mim assim, João,
você pode me dar a mentoria? Teve uma pessoa que ofereceu para mim, foi R$ 200 por mês. R$ 200. 200 por mês. Sabe quanto que dá isso aí? Coloca 10 meses, é R$ 2.000. E eu falei, calma, você tá desesperado, calma, não é assim não. Eu não vou pegar o seu dinheiro não, desse jeito. Seria até, como que depois eu vou colocar a cabeça no travesseiro e dormir bem? Sabendo que a pessoa, quando a pessoa chega a te oferecer algo assim, é porque essa pessoa tá desesperada, claro. Cara, essa pessoa tá muito ansiosa. Essa pessoa já tentou de tudo e agora ela me vê aqui no YouTube e fala assim, olha, eu vou depositar todas as minhas esperanças nas mãos do João Espíndola e vou pagar para ele me orientar R$ 200 por mês. Falei, não, calma, não é assim. Vamos conversar, eu não vou pegar o seu dinheiro desse jeito não. Então o que eu falo para vocês, eu não estou dizendo para vocês, presta atenção, que a engenharia reversa não funciona. Pelo amor de Deus, eu não estou falando isso para vocês aqui. Eu sou contra dizer que qualquer método de estudos não funciona. Aliás, se você um dia me vir falar assim, olha, isso aqui não funciona, categoricamente, você pode parar de seguir o canal, porque eu não sei se aquilo realmente funciona daquela forma. Eu só acho, por exemplo, videoaula não funciona? Funciona. Estudar só por questões não funciona? É possível que funcione. Estudar fazendo resumo funciona? Funciona. Estudar lendo a lei seca funciona? Funciona. Estudar só pelo PDF funciona? Funciona. Claro que funciona. O que eu estou dizendo para você é que é complicado para eu, João Espíndola, compreender e aceitar que a pessoa vai em 90 dias estudar só por questões, sem ter base nenhuma do conteúdo e conseguir adquirir conhecimento suficiente para ficar competitivo nesse prazo de 90 dias estudando só pela tal engenharia reversa. Nada contra o método, pode ser que funcione. Agora, existe um perfil, na minha visão, de pessoas que elas conseguem avançar melhor no estudo dessa forma. São pessoas que já estão acostumadas com um alto grau de dedicação aos estudos. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho um amigo que ele já está acostumado com rotina pesada de estudos. Ele fez engenharia na UNB. Exatamente, fez engenharia na UNB. Tem outro que fez, eu acho que foi psicologia, na Universidade Federal do Mato Grosso. São pessoas, e são meus amigos de infância, mas que até hoje a gente tem um contato, primeiro pelo Face, agora pelo WhatsApp, e a gente conversa. Ô João, como que tá a vida? Opa, casei, e você? Nossa, casei também, tenho filhos. Ou não casei, tô solteiro, mas tô bem. Amigos de infância. São pessoas que têm uma rotina já. O outro se formou pela Universidade Federal do Maranhão em odontologia. O outro também se formou pela Universidade Federal do Maranhão em outra coisa. Hoje ele é tenente, eu acho, do Corpo de Bombeiros do Maranhão. Já é tenente. Então veja, são pessoas que já estão acostumadas com uma rotina de estudos pesada. Por exemplo, o cara já estuda para o Enem. Pesado, tá? Estudou pesado para o Enem para conseguir uma boa nota na universidade pública. Estuda numa universidade pública com uma escala de estudos pesada. Essa pessoa, talvez, quando ela vai para o concurso público, ela consegue trazer já essa rotina de estudos pesada que ela já tinha de lá para o concurso público. E aí ela consegue evoluir mais rápido. É só você pegar o aprovado, em primeiro lugar, na Polícia Federal, que deu até uma entrevista para o Estratégia. O cara fazia medicina na USP. Então veja você que era um cara que já estudava muito. Lá no Enem, lá para o Enem, ele já estudava demais para o Enem. Porque ele passou para fazer medicina na USP, ele conseguiu uma boa nota no Enem. Aí o cara fazia medicina na Universidade de São Paulo
E o cara foi estudar para concurso para a Polícia Federal. Quer dizer, rotina de estudos pesada ele já tinha. Ele só teve que adaptar a sua rotina de estudos, porque é diferente você estudar para um concurso público e estudar para o Enem, estudar na faculdade. É diferente. Mas se o cara já está acostumado com essa rotina pesada, ele consegue adaptar isso à realidade dele. Ele fala, olha, do mesmo jeito que eu tinha uma rotina pesada de estudos, disciplinada, lá no Enem, para passar na universidade pública, eu vou manter a mesma rotina aqui, estudando para concurso. Aí só adapta para a realidade do concurso público, entendeu? Agora, uma pessoa sem base, que ficou muito tempo sem estudar, não tem base nenhuma, voltou a estudar agora. A pessoa não tem base de português, matemática, raciocínio lógico e informática, a pessoa é completamente analfabeta. Desculpa o termo analfabeto, você entendeu, não é para magoar você. Aí a pessoa, igual eu falei, ela não sabe nem diferenciar os termos básicos da parte jurídica do edital, de processo civil, de processo penal, direito administrativo. Se você perguntar para a pessoa o que é um ato de improbidade administrativa, ela não sabe te dizer ainda o que é um ato de improbidade administrativa. Aí o que é um processo administrativo, o que é um PAD, o que é uma sindicância, a pessoa não sabe te explicar. O que é uma investigação preliminar, não sabe te explicar. Se não sabe, ainda não tem as bases, porque isso aqui que eu estou falando é algo elementar, é algo muito simples. Então, se a pessoa ainda não sabe isso, fica muito difícil para a pessoa adquirir esse conhecimento em 90 dias através da tal engenharia reversa para fechar o edital em 90 dias. Pessoal, estão vendendo por aí, pessoal. Nada absolutamente contra, eu não sei realmente como que isso funciona, mas estão vendendo, infelizmente, métodos milagrosos. Você entende? O que funciona mesmo, seja qual for o método, seja através de questões, seja através de resumos, seja através da lei seca, seja através de videoaula, é você sentar, ter organização para estudar e ter disciplina para estudar, disciplina, fazer aquilo todo dia com constância, que a disciplina te leva à constância. Então não é o método, é a disciplina, é o foco, é a constância, é a organização que te leva à aprovação. É você ter constância, é você ser organizado. Por exemplo, o que você vai estudar hoje? Não é hoje que você vai saber, você já deveria saber ontem. Qual é a matéria de hoje? Qual horário você vai levantar? Qual o tempo que você tem disponível, salvo as exceções da vida? Um acidente, uma doença, uma emergência? Salvo essas coisas que você não consegue controlar. Qual é o tempo que você tem hoje? Você tem que saber. Não, mas eu sou autônoma, tá? Você é autônoma, você trabalha para si mesma, você atende clientes, mas qual é o horário que você consegue estudar? E mesmo que você não saiba o horário certinho, nesses furos de atendimento, você consegue estudar? Você já tem que saber o conteúdo, quanto tempo aproximadamente você poderia estudar. Isso é organização. Você tem que saber, não, hoje eu vou estudar processo civil do artigo tal ao artigo tal. Isso você já tem que saber. Você já tem que saber, hoje eu vou resolver 20 questões desse tópico aqui. Você tem que saber. Porque senão o seu estudo fica bagunçado, fica aleatório. E você não fecha os pontos, você entende? Outra coisa que eu acho perigoso demais nessa história da engenharia reversa é que, tudo bem, estudar por questões é importante, resolver questões é importante, mas estudar a teoria é importante, porque nem tudo está nas questões. A banca, ela tem assuntos prediletos para cobrar questões, mas existem buracos no edital que você só fecha estudando a teoria. E no dia que a banca cobrar, você erra a questão.
Porque no concurso da Grande São Paulo de 2023, uma questão fez muita diferença. Uma questão fez muita diferença naquela prova. E eu lembro que caiu uma questão lá em 2023 de processo penal de restauração de autos no processo penal que a VUNESP jamais tinha cobrado para a escrevente do TJ São Paulo. Jamais, jamais, jamais ela tinha cobrado engenharia reversa no concurso para escrevente do TJ. E foi uma questão muito difícil, porque nunca tinha cobrado. Aquele cara que ficou estudando só por questões, ele sabia essa questão? Claro que não. A VUNESP nunca tinha cobrado. Como que ele ia saber uma questão que a VUNESP nunca tinha cobrado? Se ele só estudava por questões. Quem fechou a teoria acertou. E eu acertei essa questão com muita tranquilidade na prova. Eu olhei a questão e falei, é isso aqui. Agora, se você fica só nas questões, porque não, o importante é saber o que mais cai. Não, o importante é saber o que você sabe menos. Não é o que mais cai. Desculpa, o importante é estudar o que você sabe menos. Não é estudar o que mais cai. Eu me preocupo em estudar aquilo que eu sei menos. Porque vamos supor que tem lá um assunto que ele cai demais. Só que eu já domino o assunto. Aí eu vou ficar estudando aquele assunto que eu já domino, porque ele é o que mais cai? Não, eu vou estudar aquilo que eu sei menos. Porque se cair, eu acerto a questão. Vamos supor aqui que eu domine um exemplo, impedimento de suspeição no processo civil. Aí eu fico martelando impedimento de suspeição, porque é o que mais cai. Por exemplo, não estou dizendo que é o que mais cai, é só um exemplo, para você entender. Aí eu não sei nada de recursos, por exemplo, só que não cai, só que quase não cai recurso. Aí eu fico lá martelando impedimento de suspeição, não estudo recurso porque quase não cai. Impedimento de suspeição cai muito, explode de cair. E aí, cai uma questão de recurso, eu faço o quê? Eu arranco os cabelos, eu quebro o óculos, eu faço o quê? Entendeu como é que é? Eu entendo que o mais importante é estudar aquilo que menos eu sei. Se eu sei muito isso aqui, eu dou só uma pincelada. Se isso aqui eu sei menos, isso aqui eu me dedico até ficar bom também. É assim que eu vejo. Sinto muito, pessoal, se eu frustrei aí as expectativas de vocês. Grande abraço, valeu, pessoal.